Beleza. Bom, pessoal, a gente vai então, conforme a gente já conversou, né? A gente chegou na semana que a gente já tem bastante conhecimento de programação, bastante conhecimento da linguagem Python. Então a gente vai desenvolver agora um sisteminha simples, certo? De que vai envolver cadastro, enfim, um sistema de locadora de veículos. Então a gente vai iniciar ele hoje. Vocês vão fazer eu vou fazer um cadastro aqui de veículos, no caso, depois vocês vão cadastrar cliente, e depois a gente vai ver outras coisas que a gente consegue criar o aluguel e tudo mais. Beleza? Então a gente vai usar praticamente tudo que que a gente viu aí durante o nosso quase metade do semestre já foi. Ótimo? E acho que na verdade foi metade. E aí, pessoal, a ideia aqui é o seguinte: então é a gente ver como as coisas que a gente aprendeu se encaixam aqui, como os algoritmos que a gente aprendeu, como a lógica que a gente tem trabalhado se encaixa, né, num sistema aqui. E é importante frisar também que nós vamos, enquanto a gente for fazendo aqui o nosso sistema, tem várias coisas que a gente consegue melhorar, coisas que a gente não viu ainda, que a gente vai ver, certo? E eventualmente até uma organização de código ou outra que poderia ficar melhor, mas também complica um pouquinho mais. A organização de código não é um negócio simples, certo? Que função criar, quando chamar, por que chamar. Então, eventualmente, algumas coisas daria até para a gente melhorar, mas aí a gente vai seguindo e vai evoluindo esse sistema. Então a gente começa hoje, eu vou fazer uma parte, uma boa parte, e depois vocês evoluem ela, e aí depois a gente faz o aluguel, aí no final a gente deixa ela redondinho, funcionando e tudo mais, com o passar das aulas aí. Tá ótimo? Então vamos começar aqui. Bom, é um sistema de aluguel de carro. Bom, então, de veículo. Então a gente vai ter bem simples, tá bom? Vai ter um menuzinho interativo aqui. Então a ideia, para a gente fazer o aluguel de veículo, o que a gente precisa ter, né? O que uma empresa, uma locadora de aluguel precisa ter? Ela precisa ter os veículos dela, certo? E precisa ter cliente. É basicamente isso que ela precisa ter. Obviamente, precisa ter outras coisas, né? Mas basicamente é isso. Então, para o sistema de locadora funcionar, a gente tem que ter, né? Tem que armazenar informações, né? Fazer um cadastro de veículo e um cadastro de cliente. Então, a gente vai começar aqui trabalhando com a parte de veículo, mas a gente já vai deixar o menu pronto. Então, para a gente começar aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Então, vamos começar. Ó. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma função chamada main. Essa função, ela é a principal do meu programa. Então, o programa vai começar aqui, tá bom? Começa aqui. Certo? Eu vou, na verdade, o pai fala, não, Jorge, o programa não começa numa def. Ele começa, né? A gente começava aqui, né? X recebe int, input e tal. Aí, eventualmente, ele chamava as funções. Então, na verdade, né? O meu programa principal, ele vai ser isso aqui, ó, só main. Main. Só isso. Pessoal, então, olha, qual que é o meu programa principal? O meu programa principal, a chamada principal do meu programa é esse main aqui. É que esse main é uma função que a gente vai definir, certo? E essa função vai chamar outras, que vai chamar outras, que vai chamar outras, tá bom? Por que a gente faz isso? Para a gente já começar a se acostumar com a linguagem C e outras linguagens também que tem essa função principal. Então, e em C, por exemplo, não é uma. Aqui é uma escolha. Você escolhe criar a função principal ou não. Em C, por exemplo, não. Certo? Não é uma escolha. Tem uma função, inclusive, ela chama main, ela obrigatoriamente chama main. Então, aqui a gente está criando ela, então a gente vai criar uma função aqui e vai chamar ela do nosso programa principal. Então, o nosso programa principal ele tem uma linha, certo? Porque essa uma linha, ela chama, tem outras várias, e vai chamando assim sucessivamente. Tá ótimo? Então, aqui, pessoal, vamos começar fazendo o seguinte, ó. Essa main, ela tem que apresentar um menu para a gente, certo? Tem que apresentar um menu. Então, eu vou aqui, ó, criar uma função. Então, a main, ela chama o menu. Eu vou criar uma função aqui, def menu.
Repare que agora a gente vai criar, a gente já criou duas funções aí, certo? E programar é isso, pessoal, é criar função. Vai criando as funções e chamando, criando e chamando, é isso que a gente faz, tá bom? E dentro dessas funções estão os nossos algoritmos. Então aqui, pessoal, deixa eu ver tem aqui um roteiro para eu não esquecer o que tem no menu, cadê? Eu perdi, tá aqui. Então, no nosso menu, o que ele vai ter? Ele vai ter um print, certo? Aí ele vai ter uma primeira parte de gerenciar veículos, tá bom? Gerenciar veículos. E aí depois, dentro de gerenciar veículos, vamos dar um espacinho aqui para ficar mais bonito. Aí ele vai ter o inserir veículo, tá bom? Aí ele vai ter. Aí o inserir veículo, para a gente escolher o inserir veículo, é a opção 1, tá bom? Print. Além de inserir o veículo, a gente pode listar veículo, tá bom? Listar veículo, que no caso aqui seria a opção 2. E também teria aqui o nosso pesquisar veículo. Opa, esqueci do espaço. Pesquisar veículo. Então, 3. E tem aqui o nosso remover veículo, que é a opção 4. Bom, beleza? Aí, na próxima rodada do nosso programa, a gente teria aqui, vai ter um gerenciar clientes, também com inserir cliente, listar cliente, pesquisar cliente, remover cliente, tá bom? Listar veículos. E aí depois do aluguel também, gerenciar aluguel, né? Inserir aluguel, criar aluguel, fechar aluguel. Então esse menu aqui ele vai crescer, bom? E no final aqui, ó, a gente vai ter um print sair do programa. Que aí vamos colocar, para ele sair do programa, é o 0, tá bom? Quando ele digitar 0, ele sai do programa. Tá ótimo? E aqui, ó, eu vou, no final, eu vou colocar aqui Não, aqui eu vou deixar assim por enquanto, beleza? Então esse aqui é o menu do nosso programa. Tá ótimo? Então aqui, ó, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Lá no nosso main, certo? Para a gente já conseguir rodar alguma coisa, certo? A gente vai criar uma variável. Na verdade, aqui no menu, ó, a gente vai fazer também o seguinte, ó. Vamos ler a opção que o usuário escolheu. Opção recebe, pode ser em string mesmo, não precisa ser input, tá bom? A opção, então a gente coloca assim, ó, vocês vão ver que vai ficar bonitinho para a gente ler. Opção, e a gente vai retornar essa opção. Tá ótimo? Beleza? Então essa é a nossa função menu. E aqui no nosso main, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma variável opção também no main. Vamos colocar ela com valor que vai fazer ela entrar no nosso while. Vocês já vão entender por quê. Aí a gente coloca assim, ó, while opção é diferente de 0, ele vai imprimir o menu. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Essa aqui é a minha função main. Eu vou até colocar aqui, ó, um delimitador para vocês entenderem onde ela começa e onde ela termina, tá bom? O mesmo aqui para o menu, onde ela começa e onde ela termina. Então, o que eu tenho aqui, ó? Qual que é o meu programa principal? Linha 24, certo? Mas a minha linha 24, ela chama uma função chamada main, né? Certo? E o main está aqui, ó. O main começa, ó, opção recebe 1. Enquanto opção for diferente de 0, eu vou chamar o meu menu. Mas, na verdade, o meu menu retorna a opção, né? A opção retorna o menu aqui. Então, ele vai ficar rodando nesse while aqui e chamando o menu, certo? Meu menu é uma outra função. Chamando o menu enquanto eu não digitar 0. Por quê? Porque o 0 sai do programa. Entendeu? Então, vamos testar, ver se isso aqui está funcionando. Tá bom? Vamos lá, Python.
Como que eu chamei? Locadora veículos. Ó, gerenciar veículos. No começo, pessoal, é meio ruim a gente entender o que está acontecendo aqui, mas vocês vão ver que o menuzinho ele vai aparecendo. Ó. Gerenciar veículos. Ó. Se eu digitar inserir veículo, obviamente não faz nada ainda. Mas ó, ele vai aparecendo o menu depois. Ó, listar, pesquisar veículo, remover veículo. Eu vou fazendo o que eu quiser aqui. Ó. Posso até colocar umas coisas que não tem. Ó. E no final, ó, se eu digitar zero, tá vendo que está aqui embaixo a execução do meu programa. Ó. Se eu digitar zero, ele não saiu, deveria sair. Deveria ter saído do programa. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Ó. Desculpa, pessoal, porque a opção a gente está lendo como uma string, tá bom? Então tem que ser assim, ó. Beleza? A opção poderia até ter colocado um X aqui, ó. Bom, então, ó, ele está lendo como uma string, então tem que ser o zero. Ó. Deixa eu sair do programa. O Ctrl C eu saio aqui no caso do Linux e eu vou executar de novo. Ó. Então, ó, eu escolho inserir 2. Tá vendo? Ele está no programa, qualquer coisa que eu coloque, ele está no programa. Se eu digitar zero, ele saiu. Tudo bem? Beleza? Então, esse aqui é o esquemão básico do nosso programa. Eu vou fazer os vídeos bem curtos, vou tentar fazer bem curtos para ficar mais fácil. Então, isso aqui seria basicamente a leitura da opção e a criação do menu. Bom, deixa eu encerrar ele aqui.